E aí pessoal, meu nome é Gustavo Iago Felipe, eu curso Engenharia de Software na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 2 Vizinhos. Bom pessoal, hoje eu vou estar apresentando um trabalho para vocês da matéria de Matemática Discreta e o trabalho vai explanar um pouquinho mais para vocês sobre o que é e como funcionam os grafos, tá? E a coloração dos grafos também. Bom pessoal, então começando o assunto aí, grafo nada mais nada menos é do que uma representação das relações dos elementos de certos conjuntos, ou seja, os grafos são compostos por vértices e arestas, certo? Os vértices são os pontos que representam os elementos de um conjunto. Já as arestas são o que representam as relações entre os elementos dos conjuntos, ou seja, os vértices. Vamos imaginar assim, você está num feriadão lá, está sem faculdade, resolve viajar, mas eu não sei a rota, por onde eu vou, como que eu vou. Aí você pega o Google Maps lá, faz a tua rota, ele te dá 3 rotas disponíveis, 3 rotas que passam por cidades distintas. Uma mais longa, uma mais curta, uma mais rápida, uma mais lenta. Então o grafo, isso pode ser representado como um grafo. Por exemplo, as cidades que a rota percorre correspondem aos vértices do grafo. Já a trajetória entre uma cidade e outra até chegar no destino representam as arestas, ou seja, as arestas ligam as cidades que são os vértices, certo? Então, pessoal, acho que esse exemplo deixou bem claro aí como que funciona o funcionamento do grafo, e queria falar para vocês assim que os grafos eles têm uma variação que eles podem ser grafos orientados também. Ou seja, quando a aresta ela vai ter uma direção obrigatória para seguir, ou seja, só no caso, no exemplo da cidade, só de uma cidade para outra e não tem volta, entende? Como se tivesse uma mão só na via, digamos assim, entende? E também tem os grafos triviais, que são os grafos que não tem aresta nenhuma, são compostos só por um vértice e não tem arestas nenhuma. Beleza, pessoal? Essas são duas das variações de grafos que a gente tem aí e que eu vou falar. Beleza, pessoal? Bom, meu nome é Henrique Milan Lodge, eu estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e esse vídeo se trata da APS, Atividade Prática Supervisionada, da disciplina de Matemática Discreta do professor Marlon Marcon. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de coloração em grafos. Bom, em teoria dos grafos, coloração de grafos é um caso especial de rotulagem de grafos. É uma atribuição de rótulos, tradicionalmente chamado cores, a elementos de um grafo sujeito a certas restrições. Em sua forma mais simples, é uma forma de colorir os vértices de um grafo, tal que não haja 2 vértices adjacentes que compartilhem a mesma cor. Isso é chamado de uma coloração de vértices. Da mesma forma, uma coloração de arestas atribui uma cor para cada aresta, de modo que não haja 2 arestas adjacentes da mesma cor. E uma coloração de faces de um grafo planar atribui uma cor para cada face ou região, de modo que não haja 2 faces que compartilhem uma fronteira tendo a mesma cor. Bom, explicando de um jeito bem simples o que eu acabei de ler, a parte da coloração em grafos se encaixa nesse pequeno exemplo que eu trouxe para demonstrar para vocês. Todos esses pontos desenhados aqui estão coloridos com 3 cores diferentes, que seria o laranjado, o verde e o azul. E a coloração em grafos basicamente seria isso, é uma maneira de fazer com que pontos se unam sem que haja uma repetição de cores. Por exemplo, não tem nenhum laranjado ligado com outro laranjado, ou azul com azul, ou verde com verde, assim sucessivamente. Um exemplo bem prático que a gente tem no dia a dia, observando, é como os mapas são coloridos. Vocês podem perceber que os mapas são coloridos de uma forma que nenhum país seja colorido da mesma cor do que um país que faz divisa com ele. Então assim a gente tem um controle para que não haja confusão na hora de uma pessoa observar um mapa, por exemplo. O Brasil, por exemplo, não vai estar colorido da mesma cor que a Argentina no mapa, e assim sucessivamente. Muito obrigado.